Olá, eu sou o professor Danilo e nós vamos hoje para mais uma videoaula de História. O tema da nossa videoaula de hoje é o Congresso de Viena, né? Então, para quem já estudou a Revolução Francesa, para quem já estudou a Era Napoleônica, essa é a continuidade, né, com relação aos assuntos que eu acabei de mencionar, ok? Então, vamos lá. Somente lembrando que essas videoaulas são feitas para os meus alunos reverem o conteúdo visto em sala de aula, mas se servir para você também, né, ou pode ficar à vontade. Tudo bem? Então, começando o Congresso de Viena. Tivemos lá a Era Napoleônica. Napoleão conquistou grandes partes da Europa. Depois, Napoleão foi derrotado na primeira vez, exilado na ilha de Elba, retornou, teve o governo dos 100 dias, foi derrotado pela 7ª coligação, né? E aí ele finalmente é exilado lá para o sul do Oceano Atlântico, na ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer, né? Então, após o fim da Era Napoleônica, tem início o Congresso de Viena. Qual que foi o objetivo do Congresso de Viena? Como Napoleão havia conquistado praticamente toda a Europa, né, as fronteiras da Europa, dos países que até então existiam, estavam completamente desconfiguradas. Então o principal objetivo do Congresso de Viena era fazer com que esses países que haviam sido dominados por Napoleão tivessem reestruturadas as suas fronteiras, os seus limites territoriais. Esse foi o principal objetivo do Congresso de Viena. E nesse Congresso de Viena, sempre tem ali nos livros didáticos, né, dois personagens importantes, que foram Metternich, que presidiu o Congresso, e o francês Talleyrand, que tentou ali trazer o menos possível de prejuízo para a França, que havia acabado de sair da guerra do período napoleônico, tá? Então, o Congresso de Viena, isso eu tenho que ter claro na minha mente, foi feito para tentar o quê? Reorganizar o mapa da Europa após o período napoleônico. No Congresso de Viena, nós costumamos dizer que 3, 4 pontos são de extrema importância e sempre são cobrados em provas, em vestibulares. Primeiramente, durante as discussões, ficou estabelecido o princípio da legitimidade. O que era esse princípio da legitimidade? Todos os países deveriam, né, a maior parte deles, terem de volta os territórios que haviam, os limites territoriais que possuíam antes da Revolução Francesa e antes das invasões napoleônicas, tá? Princípio da legitimidade. Ao mesmo tempo que era restabelecida as fronteiras, deveria ser restabelecido também os governos que estavam no poder em seus respectivos países. Sobretudo, né, principalmente, os governos absolutistas, as monarquias que até então existiam, né, e que haviam sido derrubadas por Napoleão e pelos revoltosos durante a Revolução Francesa. Outro princípio importante aqui, que fez parte do Congresso de Viena, foi o equilíbrio europeu. Então, para manter o equilíbrio entre os países da Europa, a região que era do Sacro Império Romano Germânico foi dividida com algumas das principais potências. Eu tenho um mapinha aqui que mostra bem como que ocorreu essa divisão, né? Então, toda essa área listrada que aparece no mapa são áreas que pertenciam ao antigo, né, ao Sacro Império Romano Germânico e que foram incorporadas, né, pelo Reino da Prússia, pelo Reino da Dinamarca, ou pela Sardenha, pelo Império Russo. Então, houve essa divisão para que houvesse um equilíbrio dos países europeus, tá? Também com o Congresso de Viena foi formada a famosa Santa Aliança, que era na verdade um braço armado das monarquias que estavam voltando a ter força, e esse braço armado, né, o principal objetivo dele era proteger as monarquias que estavam sendo reestabelecidas. Essa era a Santa Aliança. Tudo bem?
Com o Congresso de Viena, a França, ela foi obrigada a pagar indenizações, mas de modo geral, nada que prejudicasse muito a recuperação francesa. O país que mais ganhou, né, com o Congresso de Viena foi, obviamente, a Inglaterra, que com o fim do Império Napoleônico, com o fim do bloqueio continental, a Inglaterra pôde novamente vender os seus produtos, comprar mercadorias, ter o comércio mais fortalecido. Tudo bem? Tá? Continuando ali, nosso próximo slide, né? Essa foto, essa imagem, ela mostra ali a reunião, uma das reuniões do Congresso de Viena para discutir as questões de divisões territoriais e restabelecimento das monarquias, né? Um mapa que mostra a Europa com as fronteiras restabelecidas após a era napoleônica, né? E para finalizar, já estamos no finalzinho, esse é um assunto bem breve, bem rapidinho, né? Nós temos os principais desdobramentos do Congresso de Viena. Primeiro ponto, a Santa Aliança, que era o braço armado, realizou algumas intervenções para combater o liberalismo na Europa. Tá? Então, a Santa Aliança, em algumas oportunidades, teve que agir. Porque, veja bem, eu restabeleço as monarquias, mas no século XVIII eu tinha os burgueses, eu tinha as ideias absolutistas. Então, muitas pessoas não queriam os governos dos reis, queriam uma república, queriam uma outra forma de governo. Não é à toa que teve a Revolução Francesa. Então, quando as monarquias começam a ser restabelecidas, muitas pessoas, muitos grupos vão começar a brigar e a se organizar para acabar com esse tipo de governo. Vai entrar então a Santa Aliança com a força bélica de exército, tentar intervir para barrar esses movimentos. A Santa Aliança tentou inclusive exercer o que? Influência nos movimentos de independência que estavam acontecendo lá nas colônias americanas, né? Nessa época nós estávamos tendo a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias e uma série de outras movimentações pró-independência da América. Mas não deu certo, porque aí os Estados Unidos já começam, né, a se impor sobre a Europa com a famosa doutrina Monroe, né? América para os americanos, e a Santa Aliança não consegue muito êxito em interferir nos assuntos das monarquias europeias aqui no continente americano. Tá? Então, aos poucos, a aliança vai deixando de existir, né? Ao longo do século XIX, vão surgindo os movimentos liberais e muitas dessas monarquias vão também deixando de existir. Tudo bem? Mas sobre o assunto de hoje, bem breve, bem rápido, o que eu não posso esquecer é o quê? É o que foi o Congresso de Viena. Se cair na prova, se cair no vestibular, se cair qualquer tipo de avaliação, né? Congresso de Viena foi aquela reunião após o período napoleônico para ser restabelecida as fronteiras da Europa, para ser restabelecida a monarquia em alguns países. Nessa época foi criada a aliança, né? A Santa Aliança, para proteger as monarquias que estavam se reorganizando. A região do Sacro Império Romano Germânico foi dividida entre os países principais da época, e o principal beneficiário de todo esse movimento foi, evidentemente, a Inglaterra, que pôde ter o seu comércio funcionando de forma mais livre, né? Até então, a Inglaterra estava tendo grande dificuldade para poder comercializar os seus produtos. Tudo bem? Então, é um assunto bem rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, basta o quê? Basta mandar um e-mail, né, que está aparecendo aqui embaixo, prof.danilodeoliveira@gmail.com, e eu esclareço as dúvidas e respondo as sugestões e críticas que vocês enviarem. Tá bom? Então, muito obrigado por ver essa videoaula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.